ele passa duas mensagens. São Mateus no capítulo 24. E tem uma ironia aqui. As duas mensagens que ele passa são completamente mal interpretadas, irmãos, infelizmente. Em que sentido elas são mal interpretadas? O que Jesus, em Mateus 24, queria que você fizesse, você não faz. E o que Jesus queria que você fizesse, você não faz. E o que ele queria que você não fizesse, você faz. Esse é o paradoxo de Mateus no capítulo 24. Porque Mateus no capítulo 24, ele passa 2 pontos. Tem 2 coisas que ele quer dizer. Só que essas 2 coisas que ele quer dizer são de 2 eventos e a gente confunde os 2 eventos. E é muito importante, irmãos, que a gente não confunda os 2 eventos, para a gente não incorrer no erro que o Senhor Jesus, ele disse para a gente não cometer. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos prestar atenção na pergunta que os discípulos fazem e vamos prestar atenção em como o Senhor Jesus divide esse capítulo, tá? Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. Jesus, ele já tinha dado uma repreensão nos escribas e nos fariseus. O que era que Jesus tinha dito para os escribas e fariseus, irmãos? Jesus tinha dito para os escribas e fariseus que eles vão sofrer um julgamento. Está em Mateus capítulo 23, versos 35 e 36. E mais, Jesus disse assim no verso 36, ó, eu asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. As pessoas que estavam recebendo a repreensão de Jesus, em São Mateus no capítulo 23, elas iriam receber, ele vai dizer, eu asseguro que isso sobrevirá a essa geração. Elas iam receber um juízo. Elas iam receber um castigo. E Jesus, depois de Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos e vocês não quiseram. Mas a casa de vocês vai ficar deserta. Esse é o contexto, irmão. Jesus está repreendendo os escribas e os fariseus. Jesus está chamando a atenção para a hipocrisia deles. E Jesus está lamentando o fato de que ele, Jesus, queria que os escribas e fariseus estivessem junto dele. Queria que Israel estivesse junto deles. Queria que Jerusalém estivesse junto deles. Mas Jerusalém não estava, irmãos. E aí o que é que acontece agora? Agora, Jesus vai dizer uma coisa com o templo e os discípulos vão fazer 2 perguntas. E aí eu queria ler com os irmãos. Preste atenção nas 2 perguntas e preste atenção na resposta que Jesus vai dar. São Mateus capítulo 24. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerá essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Para aí, irmãos. Maravilhosa é o templo, olha que belas pedras. E aí, Jesus diz, vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar o quê? Pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E aí, irmãos, Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e os discípulos fazem 2 perguntas ao Senhor Jesus. Os discípulos perguntam assim, irmãos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas são essas, irmãos? Essas coisas são aquelas da derrubada do templo. Jesus acabou de dizer que o templo ia ser derrubado. E aí o que foi que os discípulos perguntaram? Dizem-nos o quê? Quando sucederão essas coisas? Quando é que o templo vai ser derrubado? Quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Porque na mentalidade dos judeus do século I, irmãos, o templo
era onde o Messias, ele iria, a partir do templo, restaurar a comunidade de Israel. O Messias viria para o templo. Então, como assim o templo vai ser derrubado? Como assim não vai ficar pedra sobre pedra? Então, ele está falando do fim do mundo. Se o templo não vai resistir, então ele está falando de outra vinda dele, está falando do fim do mundo. Por isso que ele pergunta, quando acontecerão essas coisas? Aí eles dizem o quê? Qual será o sinal da tua vinda e do que, irmãos? E do fim dos tempos. Vocês entendem que na cabeça dos discípulos, a destruição do templo era o fim do mundo? Vocês entendem que na cabeça dos discípulos, a destruição do templo significa que Jesus vai voltar? Quando o templo for destruído, Jesus vai voltar. Era assim que os discípulos pensavam. Porque era assim, irmãos, porque para o templo ser destruído, só com o fim do mundo. Mas, irmãos, e isso é muito importante, porque agora em Mateus 24, só existem duas coisas que você pode fazer com esse capítulo. Ou você vai interpretar esse capítulo e vai demonstrar um fanatismo que Jesus não queria, ou você vai procurar sinais onde eles não estão, você vai procurar os sinais errados, e a gente vai ver isso agora no texto, ou então, irmãos, você vai ser completamente indiferente. E isso é uma coisa que Jesus alerta nesse texto também. Jesus alerta nesse texto sobre você ficar procurando sinais da sua vinda, e Jesus alerta nesse texto sobre você ser indiferente à sua vinda. Vamos primeiro ver o primeiro alerta, irmãos. O primeiro alerta é o alerta maior. É o alerta que, lembra, os discípulos fizeram duas perguntas. Jesus vai dar duas respostas. Agora escuta o primeiro alerta, irmãos, a partir do verso 4. Respondeu Jesus, cuidado que ninguém o quê? Os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas é o fim, irmãos? Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Preste atenção nessa primeira parte, irmãos. Eu queria ler 3 partes desse texto. A gente acabou de ler a primeira. Jesus, ele está dizendo uma coisa que dialoga com o que os fariseus e os mestres da lei acreditavam e ensinavam para as pessoas. Eles diziam que como é que você sabe que o fim dos tempos está chegando? Como é que você sabe que o fim do mundo está chegando? Como é que você sabe que Deus está chegando, o juízo final está chegando? Sabe como é que você sabe, irmãos, que o juízo final está chegando? Diz os mestres da lei. Vocês vão ouvir falar de guerras. Vocês vão ouvir falar muito de guerras. Vocês vão ver fomes, vocês vão ver terremotos, vocês vão ver perseguição, vocês vão ver pessoas condenadas à morte. Quando vocês verem essas coisas, é porque o fim está chegando. Mas os irmãos entendem que aqui Jesus disse o contrário? Jesus aqui disse aqui, irmãos, cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, e vai fazer o quê? Vão enganar muitas pessoas. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, mas é o fim? Não é o fim. Vocês vão ouvir perseguição, terremotos, mas isso é o início e o que, irmãos? Das dores. Perceba a metáfora que Jesus usa aqui, irmãos, a metáfora das dores. O que é que quer dizer essa metáfora? Quando a mulher começa a sentir as primeiras dores,
Isso significa que imediatamente ela vai dar à luz? Não significa, irmãos. Tudo isso é o início das dores. Tudo isso, irmãos, são dores de parto. Pensa numa mulher que está ficando grávida e ela começa a sentir as primeiras dores. As primeiras dores é tudo isso que a gente está vendo. Mas essas coisas, e a gente tem que lembrar disso, essas coisas não são o fim. Ah, vocês estão vendo a maldade aumentando? Não é o fim ainda. Vocês estão vendo os falsos cristos e os falsos profetas? Não é o fim ainda. Perceba que Jesus diz isso, irmãos, claramente. Ele diz claramente, ó, não é o fim. Perceba que Jesus diz isso, irmãos, muito claramente. Isso é o início, não o fim. Isso é o início das dores, não o fim. Bruno, mas isso é o início de quê? Esses falsos cristos, esses falsos profetas, essas guerras, esses rumores de guerra, é o início de quê? Vocês lembram qual foram as duas perguntas que os discípulos fizeram? Me digam que quando tudo isso vai acontecer e que sinal haverá da tua vinda. Agora, irmãos, a partir do verso 15, vamos ver de que é o início, essas coisas. Olha o que é o início, irmãos. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis naqueles dias para a grávida e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, irmãos, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Essa é a segunda parte, irmãos. Muito interessante. O início das dores é o quê, irmãos? Os sinais dos terremotos, das guerras, dos rumores de guerra, dos falsos cristos, dos falsos profetas, é o quê, irmãos? Vocês lembram qual foi a primeira pergunta que os discípulos fizeram? Dize-nos quando sucederá essas coisas. A primeira pergunta que os discípulos fizeram, irmãos, foi: quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que o templo de Jerusalém vai ser destruído? E todos esses sinais que a gente leu até agora, irmãos, eles são sinais da destruição do templo de Jerusalém. E a história, irmãos, ele provou exatamente isso aqui. O que foi que a história provou? O templo de Jerusalém, Jesus isso aqui está falando mais ou menos no ano 31. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. E quando o templo foi destruído, irmãos, antes do templo ser destruído, houve uma quantidade assombrosa de guerras e rumores de guerras. Existe um historiador judeu chamado Flávio Joséfo que ele diz que antes do templo de Jerusalém ser destruído, Jerusalém nunca viu tantos falsos cristos e falsos profetas, dizendo: eu sou o Cristo, eu vou impedir a destruição de Jerusalém. Eu sou o profeta, me sigam. Israel nunca tinha visto tantos falsos cristos e tantos falsos messias, tantos falsos profetas. Diz, irmãos, que antes da destruição do templo de Jerusalém, você teve fomes e terremotos. Tem uma fome dessas, foi até registrado na carta de Atos. Se os irmãos lerem Atos capítulo 11, vai dizer de uma grande fome que se deu naquela época. Mas essa não foi a única, teve 3 grandes fomes antes da destruição. Fomes severas, irmãos. Mas não somente isso. O Senhor Jesus diz que quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aconteceu o seguinte, e a gente vê isso também no Evangelho de São Marcos e no Evangelho de São Lucas.
Irmãos, quando Jerusalém foi sitiada, por algum motivo, o Império Romano saiu e não sitiou. Por isso que o evangelista Lucas, Jesus lá diz assim: quando vocês virem Jerusalém sitiada, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque o que foi que aconteceu, irmãos? O exército de Tito Livio, ele cercou Jerusalém e por algum motivo muito estranho, ele desistiu de invadir Jerusalém. Quando Jerusalém fosse sitiada, então os que estiverem na Judéia deveriam fazer o quê, irmãos? Fugir. Esse era um sinal. Esse era um sinal para os discípulos não lidarem com a destruição do templo. Esse era um sinal, irmãos, para os discípulos não estarem em Jerusalém quando o templo fosse destruído. Bruno, e por que não era para os discípulos, nem para os cristãos, nem para os seguidores de Jesus estarem no templo quando eles forem destruídos? Porque, irmãos, naquele tempo houve, como diz o verso 21, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Os historiadores, irmãos, que dizem que o que o Império Romano fez com Jerusalém quando eles derrubaram o templo, a gente fica extasiado de horror. A gente fica horrorizado. De mães comendo os próprios bebês, chegou nesse ponto. Mães comendo os próprios bebês. Da desolação que se passava em Jerusalém. Porque o exército romano cercou Jerusalém, e como eles cercaram Jerusalém, aí eles desistiram. E aí era para todo mundo fugir, porque eles iam voltar. Mas aí os falsos cristos e os falsos profetas disseram que Jerusalém não ia cair. E aí o que foi que aconteceu? Roma cercou Jerusalém pela segunda vez. E quando Roma cercou Jerusalém pela segunda vez, ele não permitiu que nenhuma comida entrasse em Jerusalém. Ele não permitiu que água entrasse em Jerusalém. Então eles deixaram que as pessoas dentro de Jerusalém, uns se acabassem com os outros, uns destruíssem os outros, até que eles estivessem tão fracos, que eles conseguiriam invadir tranquilamente Jerusalém. Foi isso que aconteceu. Por isso que o Senhor Jesus diz: haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio. Foi tão terrível essa tribulação, as pessoas ficaram tão horrorizadas. Inclusive os cristãos, quando ouviram falar do que aconteceu, irmãos, eles ficaram tão horrorizados que mexeu com a fé deles. Mexeu com a fé do povo judeu, mexeu com a fé do povo cristão, mexeu com tudo. E olha porque aqueles dias foram abreviados. Porque se aqueles dias não tivessem sido abreviados, até o povo de Deus desistiria da fé. Mesmo o povo de Deus seguro, mas se aqueles dias não tivessem sido abreviados, a gente não saberia o que seria do povo de Deus. Mas por causa deles, aqueles dias foram abreviados, diz aqui o Senhor Jesus. Por isso, Jesus alerta: se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque esses falsos cristos, eles realizarão grandes sinais e maravilhas lá em Jerusalém. E Flávio José, o historiador que eu disse a vocês, ele disse que esses falsos cristos vinham e ensinavam. Ele mostrava grandes sinais e maravilhas. Irmãos, isso aconteceu aqui com tanta precisão que as pessoas, elas acreditam que Mateus foi escrito depois desses eventos, não antes. Porque isso aqui aconteceu do jeito que Jesus estava falando. Só que seria muito estranho isso aqui ter acontecido antes. Sabe por quê? Porque Jesus pede aqui a oração, ele diz: diga para a vossa fuga, não orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Lembra que eu disse a vocês que Jerusalém ia ser sitiada, depois o exército ia sair, essa era a hora de todo mundo fugir? Fugiu para uma cidade chamada Pela. Mas olha como é interessante, irmãos. Jesus disse: orem para que essa fuga aí não aconteça no inverno e não aconteça no sábado. A oração de Jesus funcionou e a oração dos discípulos funcionaram, sabia? Porque essa fuga não aconteceu no inverno e não aconteceu no sábado. Ela aconteceu no verão. E ela aconteceu num dia comum da semana. Então, se o Evangelho de São Mateus tivesse sido escrito depois, por que será que os discípulos cometeriam um erro tão grosseiro, hein? Já que todo mundo sabia que isso aconteceu não no inverno. Porque o Evangelho, irmãos, foi escrito antes.
para alertar os cristãos daquele tempo que isso ia acontecer. Mas os irmãos lembram que tinha duas perguntas? Quais eram as duas perguntas, irmãos? Dize-nos quando é que o templo vai ser destruído e dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essas duas coisas, irmãos. Agora Jesus, ele vai responder a segunda coisa. E a segunda coisa é para a gente aqui. A primeira coisa era para as pessoas na época de Jesus. Mas a segunda coisa era para a gente aqui. A primeira coisa era para a geração, por isso que um pouquinho mais lá na frente, Jesus vai dizer, não se passará essa geração até que essas coisas se cumpram. O que é essas coisas? Essas coisas da queda de Jerusalém. Essas coisas da queda do templo. Essas coisas do horror. E é interessante, né, que as pessoas ficam dizendo, tá vendo muita guerra? Vocês estão vendo rumores de guerra? Isso são os sinais da volta de Jesus. Mas aqui no texto de São Mateus, irmãos, isso eram os sinais da queda do templo. Isso eram os sinais da queda de Jerusalém. Para a gente, Jesus dá um outro alerta. Para a gente, Jesus diz uma outra coisa. Bruno, e o que é que Jesus diz para a gente? Veja o verso 29, irmãos. O verso 29 diz assim, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Agora olha o que diz o verso 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No entanto, verso 36, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Porque como foi nos dias do filho de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, olha como isso é interessante. E olha o alerta que Jesus faz. E olha que se a gente não ler esse texto com atenção, a gente pode se confundir. Existiam vários textos no Antigo Testamento que dizia que quando Jerusalém caísse, eles usavam esses termos: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Joel capítulo 2 diz isso, Jeremias capítulo 32 diz isso, Isaías capítulo 26 diz isso. Existem vários textos bíblicos que dizem que quando tiver o juízo sobre Israel, o juízo sobre Jerusalém, os poderes do céu serão abalados. Mas, irmãos, quando os poderes do céu forem abalados, quando o templo de Jerusalém cair, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Bruno, e quando é o fim? O fim é em qualquer momento depois da queda de Jerusalém. Bruno, e quando é que a gente sabe que é o fim? O fim, irmãos, vai acontecer porque no céu vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Esse é o sinal, irmãos. Geralmente as pessoas olham para o telejornal e ficam dizendo: mais uma guerra no Irã, esse é o sinal da volta de Jesus. Mais uma guerra assim, esse é o sinal da volta de Jesus. Esses não foram os sinais da volta de Jesus, irmãos. Esses sinais eram da queda de Jerusalém. Mas qual é o sinal da volta de Jesus, Bruno? Jesus diz isso no verso 30. Aparecerá no céu num dia ou num momento depois da queda de Jerusalém
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações se lamentarão e verão o sinal do Filho do Homem. Vai ser tão claro e tão nítido, irmãos, contrastando com os falsos cristos e falsos profetas, que eles diziam: veja, ele está aqui, ou ele veio aqui, venham ver aqui o Cristo. Mas todas as nações da terra verão, diz aqui a palavra de Deus. Ele enviará os seus anjos, irmãos, com grande som de trombeta. Tem como alguém não escutar? Não tem como ninguém escutar, irmãos. E eles reunirão os seus escolhidos de um dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Tem como esse sinal passar desapercebido? Não tem como esse sinal passar desapercebido. Jesus aqui, irmãos, está dizendo que o sinal da sua vinda é diferente do sinal da queda de Jerusalém. Por isso que a lição da figueira aprendam a lição da figueira. Qual é a lição da figueira? Quando vocês virem estas coisas, e percebam, os irmãos, que eu estou repetindo várias vezes a palavra estas coisas. Porque o que é que Jesus está querendo dizer por estas coisas? Ele está querendo dizer da queda de Jerusalém. Aprendam o sinal da figueira. O sinal da figueira diz o seguinte: quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem Jerusalém sitiada, quando vocês virem os falsos cristos e falsos profetas, quando vocês forem perseguidos aqui dentro de Jerusalém, porque vão perseguir, e no livro de Atos a gente vê a perseguição, no livro do Apocalipse a gente vê a perseguição. Quando vocês ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, saibam que o quê, irmãos? Saibam que essas coisas estão à porta. E por isso que ele diz no verso 34, eu asseguro a vocês, essa geração não passará até que tudo isso se cumpra. Os irmãos percebem, tem gente que não acredita na Bíblia, irmãos. Aí eles ficam dizendo, Jesus errou, porque aquela geração passou e o Senhor Jesus não voltou. Mas aquelas coisas que ele estava falando, era com relação à volta de Jesus ou à queda de Jerusalém, irmãos? Era com relação à queda de Jerusalém. Porque na volta de Jesus não vai ser um sinal igual da queda de Jerusalém. Não vai ser uma coisa local que vai acontecer ali. Não vai ser somente uma coisa que vai ter que precisar um profeta dizendo, ei, eu vos avisei. Não vai ser assim uma coisa, irmãos. Vai ser um sinal que aparecerá onde? No céu. E todos os povos da terra verão e lamentarão o sinal do Filho do Homem. Aí, Jesus contrasta. Jesus disse que as palavras dele não passarão. Olha o desafio, hein? Se Jesus estivesse falando da sua vinda. Porque Jesus diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que as minhas palavras passar. Olha mesmo, irmãos. Então quer dizer que Jesus se enganou? Quer dizer que a Bíblia não é confiável? Não, irmãos, porque Jesus não está se referindo à sua segunda vinda. Jesus está contrastando a queda de Jerusalém com a sua segunda vinda. Enquanto a queda de Jerusalém tem alguns sinais específicos, óbvios, que muitas vezes a gente confunde com os sinais da sua vinda, que é o sinal da sua vinda, quando a gente vê o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando isso acontece, irmãos, Jesus está mostrando, olha, na minha vinda vai ser assim. Aí depois que Jesus diz isso, aprendam a parábola da figueira. Jesus, ele não fala com relação a Noé, e isso é muito interessante, irmãos. O Senhor Jesus, ele não fala... Um minuto. O Senhor Jesus, ele não fala, irmãos, da sua segunda vinda com os mesmos sinais que ele fala da queda de Jerusalém. Vocês notaram isso? Vocês notaram que até a parábola é diferente? Qual é a parábola da figueira? Presta atenção, quando a figueira começa a florescer, vocês sabem que o verão está se aproximando. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que eu estou próximo. Mas a parábola que ele usa para a gente é outra parábola. A lição que ele usa para a gente é outra lição. Ele diz, mas, no verso 36, quanto o dia e a hora, quem é que sabe, irmãos? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
É isso que a gente tem que lidar agora. Com a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Não vai ter muitos sinais tão óbvios assim, irmãos. Bruno, e por que você está dizendo que não vai ter sinais tão claros, tão óbvios assim? Porque, por causa do que Jesus diz em seguida, ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Perceba que para a queda de Jerusalém tem até umas coisas bem específicas. Agora perceba aqui, irmãos, nos dias de Noé, as pessoas faziam o quê? Comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam-se, as pessoas davam-se em casamento, e aí Noé entrou em arca. E Noé entrou na arca e as pessoas perceberam? Diz o verso 39, elas nada perceberam. Veio o dilúvio e levou a todos. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. O que é esse levado e deixado, irmãos? Tem gente que acha que isso é arrebatamento secreto, né? Mas isso não é arrebatamento secreto, irmãos. Quando ele diz será levado para a destruição. Não vai perceber a vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier, não vai perceber, porque não estava preparado. Não perceberam, irmãos, a vinda do Filho do Homem. Não vão perceber, não vão notar. Por isso que eles serão levados. E qual o sentido de levados? O sentido de levados perceba, o texto antes diz, Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, aí veio o dilúvio e fez o quê, irmãos? Levou quem estava fora da arca. Mas levou para a salvação ou para um arrebatamento secreto, irmãos? Levou para a destruição. A mesma coisa vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem, as pessoas vão estar levando a sua vida numa certa normalidade, tá? É por isso que às vezes é perigoso a gente ficar assim, achando que vai ser muito óbvio quando o Filho do Homem vier. Vai ser muito óbvio quando Jesus vier. Vai aparecer assim, assim, assim. Tem gente que faz até os desenhinhos, bem assim. Mas não vai ser tão óbvio assim, irmãos. E sabe por que não vai ser tão óbvio assim? Porque o próprio Jesus depois conta mais 2 parábolas dizendo que não vai ser tão óbvio assim, irmãos. Jesus diz no verso 42, vigiem porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você o quê? Menos espera. Vocês entendem o que é que Jesus está alertando aqui pra gente? Vocês entendem que o alerta de Jesus para mim e para você é um pouco diferente do alerta para os seus discípulos ali? Para o alerta dos discípulos, eles dizem, preste atenção nas guerras, preste atenção nos rumores de guerras, preste atenção nos falsos cristos, preste atenção em Jerusalém sitiada, preste atenção na abominação vindo sobre Jerusalém, preste atenção nessas coisas. Aprendam a lição da figueira. Mas para a gente, irmãos, ele dá uma outra lição. Ele diz, se o dono da casa soubesse que horas vinha o ladrão, ele ficava de vigia. Mas sabe qual é o problema? Ele não sabe a hora que vai vir o ladrão. Ele não sabe. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não bastasse isso, não bastasse a parábola do dilúvio, não bastasse, irmãos, a parábola do ladrão, Jesus ainda diz outra coisa no verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a beber com seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Vocês entendem aqui qual é o alerta para a gente? Feliz, irmãos, é se a gente for o primeiro servo, tá? Jesus deu uma missão para a gente, pregue o evangelho. Feliz o servo que foi encontrado fazendo justamente isso.
Jesus deu uma missão para a gente. Ele pede para a sua igreja santificar. Feliz o servo que for encontrado justamente fazendo isso. Jesus deu uma missão. Ele diz que a sua volta está na iminência. Feliz o servo que está ali esperando. Esperando. Agora, irmãos, e se esse servo começar a pensar assim, meu Senhor está demorando, faz 2000 anos que caiu o templo de Jerusalém, meu Senhor está demorando, desde criança eu escuto que Jesus vai voltar, meu Senhor está demorando, eu não estou vendo as coisas acontecerem, não estou vendo, eu vou, sabe uma coisa? Eu vou comer, beber, eu vou casar e dar-me em casamento. Jesus não está dizendo que é errado comer, beber, casar e dar em casamento, tá? O que é que Jesus está dizendo, irmãos? Você começa a viver uma vida como se ele não fosse voltar. Você começa a viver uma vida ignorando a parousia, ignorando a volta de Jesus, ignorando como se isso não fosse acontecer. Foi isso que os antediluvianos fizeram, irmãos. Eles ignoravam que o dilúvio viria. Eles ignoraram o dilúvio. Eles ignoraram. E aí veio o dilúvio e levou a todos. Vai ter duas pessoas trabalhando. Uma vai estar esperando a volta de Jesus e a outra não, tá? Duas pessoas vão estar no campo, tá? Uma vai estar esperando a volta de Jesus e a outra não, tá? Dois servos ouviram a voz do Senhor. Um vai esperar a volta do Senhor e o outro não. Como tarefa de casa, eu queria que você depois lesse a parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, Jesus diz que ele vai demorar. E feliz a virgem que foi encontrada vigiando. Depois Jesus conta a parábola dos talentos, irmãos. E na parábola dos talentos ele diz, ele vai demorar. E feliz aquele, irmãos, que ele encontra vigiando. Por fim, irmão, Jesus conta a parábola das nações, dizendo que quando o Senhor vier, ele vai separar justos do injusto e vai dizer, 20 benditos de meu Pai, e por outros vai dizer, vai condenar, e eles vão dizer, Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor com fome, com sede, etc. E a mesma coisa Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que estava fazendo, esperando. Bem-aventurado aquele que estava esperando. Nós, como cristãos, a gente tende a fazer o contrário disso. Vocês já notaram? Como cristãos, irmãos, a gente tende a ficar olhando os sinais, assistindo o jornal, ficar atrás das coisas, quando na verdade esses eram os sinais da queda de Jerusalém. Esses eram os sinais para aquela geração. Mas a gente ignora, irmãos. E esse é o alerta de Jesus com várias parábolas. A gente ignora a vigia. Quantas vezes a gente pensa na volta de Jesus? Quantas vezes a gente pensa na volta de Jesus? A volta de Jesus vai dar um fim a esse atual estado de coisas. Quantas vezes a gente está fazendo aquilo que Jesus pediu? Porque na cabeça da gente é, meu Senhor está demorando. Eu vivi dos anos 99 para os anos 2000, foi o bug do milênio. Eu vivi. E eu vi as pessoas dizendo, Jesus vai voltar, está perto, olha os sinais, olha isso, olha aquilo. E vez ou outra as pessoas arrumam uma data para dizer, está perto, olha os sinais, vai acontecer assim, assado. Isso pode gerar duas coisas, irmãos. Pode gerar uma má interpretação daquilo que Jesus estava pedindo, porque Jesus diz que vai ter o sinal da sua vinda. E isso pode gerar também, irmãos, a angústia de uma nova guerra, é agora. Aí um novo é agora, e um novo é agora. E essa ansiedade vai fazendo com que as pessoas façam o quê, irmãos? Elas vão desistindo. De guerra em guerra, de data em data, elas vão desistindo. Mas não é isso que o Senhor Jesus pediu. O Senhor Jesus já alertou os seus discípulos que ele ia demorar. Ele contou várias vezes. Depois faça a tarefa de casa. Leiam Mateus 24 e Mateus 25 e vejam quantas vezes o Senhor Jesus falou a palavra demora depois da queda de Jerusalém. Quantas vezes? Várias vezes o Senhor Jesus disse, meu Senhor demora. E se eu pensar que o meu Senhor demora? O noivo demorou a chegar. O Senhor demorou a chegar. Se eu pensar que o Senhor está demorando, porque Jesus sabia que ia demorar. Entre a queda de Jerusalém.
Mas depois da queda de Jerusalém, Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso estejam prontos, porque o dia e a hora você não sabe. O dia e a hora eu não sei. John Wesley uma vez perguntaram assim para ele: o que é que você faria se você soubesse que Jesus voltaria amanhã? Aí John Wesley disse assim: eu faria as mesmas coisas que eu fiz hoje. Eu faria as mesmas coisas que eu fiz hoje. Sabe o que ele queria dizer com isso? Ele estava sempre em prontidão. Ele estava sempre em alerta. O que Jesus pediu para ele fazer, ele estava fazendo. O que Jesus pediu como missão, ele estava como missão. John Wesley era o servo bom e fiel, que mesmo com o Senhor demorando, ele não começou a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. Não aconteceu isso. Jesus pede a gente que seja o servo fiel e sensato, encarregado dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido. Para alimentar as pessoas no tempo devido, para cuidar das pessoas no tempo devido, para pregar o evangelho no tempo devido, para fazer as coisas no tempo devido. E quando é o tempo devido, irmãos? Hoje, agora. Esse é o tempo devido, irmãos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, irmãos. Que nós possamos ficar alertas para a volta de Jesus. Que a gente não possa incorrer em sensacionalismo, irmãos, mas numa espera constante. Porque aquele que está em espera constante, esse de fato não será pego de surpresa. Por isso que eu queria encerrar a pregação com o verso 42. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Oremos, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, o Senhor sabe como nós somos tentados a muitas vezes, ó Deus, ficar procurando sinais, ficar procurando coisas, ficar aflito com guerras, com rumores de guerras, com falsos cristos, com falsos profetas, com essas coisas, ó Deus. Contudo, venha abençoar para que nós possamos estar ansiosamente esperando a Tua vinda, mas preparados. Venha abençoar, ó Deus, para que a gente dê atenção às Tuas palavras, para que o dilúvio não venha e leve a todos, mas para que o dilúvio, quando ele vir, a gente possa estar em vigia. Venha abençoar, ó Deus, para que a gente não possa ser pego de surpresa como o ladrão. Venha abençoar isso, ó Deus, mas para que a gente esteja em estado de espera, porque o Filho do Homem vai vir de surpresa, quando a gente não está esperando. Venha abençoar também, ó Deus, para que nós possamos ser que nem um servo bom. O servo bom alimenta, cuida das coisas do seu Senhor, cuida das coisas do Senhor Jesus, enquanto ele não vem. Quando o Senhor Jesus volta, ele está alerta, preparado. Mas, por favor, ó Deus, venha tirar da gente o pensamento de que o meu Senhor demora muito, posso fazer o que eu quiser. O meu Senhor demora muito, Ele não mais vai voltar. O meu Senhor demora muito, eu acho que isso não vai mais acontecer. O meu Senhor demora muito, eu vou tratar dos meus negócios. Venha abençoar, ó Deus, para que esses pensamentos saiam da gente, para que nós possamos vigiar e orar, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Fica com a gente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.